Bom dia, irmãos, tudo bem? Então, vamos lá para mais uma aula, da nossa EBD. A gente está trabalhando agora com o tema do livro de Apocalipse, a revelação do Senhor, tá? Todas essas aulas nós vamos contextualizar os princípios que são apresentados ali no livro de Apocalipse, à nossa vida, à vocação a qual o Senhor nos chamou, tá bem? Então, antes de iniciarmos, como sempre nós fazemos, vamos orar, porque tudo está debaixo do controle do Senhor. Senhor nosso Deus, nós agradecemos por esse tempo, Pai, em que estamos aqui e em que podemos aprender do Senhor. Obrigada, porque o Senhor é aquele que nos ensina com amor, com mansidão e com humildade. Obrigada, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós sabemos, Deus, que a Tua palavra, ela não volta vazia. E sempre que ouvimos, sempre que lemos, sempre que nos debruçamos naquilo que tem a ver com o Senhor e com o que o Senhor quer nos ensinar, nós somos edificados, nós somos transformados, nós somos vivificados por causa do Senhor. Então, Deus, transforme nossas vidas nessa hora e que possamos estar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a vocação para a revelação, Essa é a nossa aula de hoje, aula 2, e nós temos objetivos gerais e nós temos objetivos específicos. Desses objetivos, os irmãos devem já ter percebido na aula anterior, A gente não tem lá o saber e o fazer, mas nós temos muito o que entender, o que conhecer, nessas aulas que são sobre o Apocalipse. Então, aqui como objetivos gerais, nós temos entender que João foi vocacionado por Deus, compreender o propósito, a autoria e o destinatário da revelação, conhecer a atitude de João após o chamado para a revelação, E como objetivos específicos, nós temos que compreender que nós temos que esclarecer o propósito, autoria e destinatário, que já estava ali antes, descrever a atitude de João ao receber a visão e expressar o desejo de exercer, a sua vocação no reino de Deus. Então, tem a ver conosco, tá? Nós entendendo o chamado de João, e nós vamos ver que esse comissionamento, esse chamado, ele também ocorreu na vida dos profetas, mas é compreender que isso também acontece conosco, o Senhor também nos chama. O nosso textuário está em Apocalipse 1:9, Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, E eu já vou me adiantar e vou ler o versículo 10, porque ele também vai ser importante para nós depois. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. E o versículo 11, que dizia, Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então, esse foi o chamado, E João, ele se identificou, com esses irmãos. Eu sou o vosso irmão, companheiro na tribulação. Foi comentado na aula passada, que a igreja estava em um momento de perseguição. Ela era uma igreja de fato perseguida, E as pessoas iam presas, as pessoas eram assassinadas por conta do nome de Cristo. E João se apresenta, Eu sou seu companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, Então, João, a visão dele não foi somente a tribulação que eles passaram e passavam, mas era também no reino, o reino de Deus se estabelecendo na vida dessas pessoas, e a perseverança na presença do Senhor, em conhecer ao Senhor em todo o tempo. Então, vamos lá.
Nesse primeiro momento, eu quero pedir que os irmãos reflitam sobre a sua vida vocacional, tá? Então, vocês estão vendo aqui na tela que tem algumas perguntas, né? Qual a sua profissão? Quando você soube que essa era a profissão da sua vida, você acha que fez a escolha certa? E assim, quando a gente se posiciona, né, para trazer, né, esses comentários sobre a aula, né, para direcionar esses estudos, a gente tem que sempre ter a noção, né, de entender que nós nos expomos, né, e é para a edificação. Então, existe um propósito maior do que a nossa própria vida, enquanto uma pessoa que vem aqui, no caso, né, da atual situação, gravar uma aula para vocês. Mas eu, na minha profissão, eu vejo o completo e poderoso mover do Senhor, né, na minha vida. O Senhor, ele me designou para o curso que eu fiz, né? Eu estava no meio de uma aula de um cursinho em Curitiba, quando o Espírito Santo falou comigo. Eu vinha buscando do Senhor, porque eu quis fazer outro curso, que, enfim, a gente conversou em casa que não daria certo. Aí existia uma expectativa também da minha mãe para que eu fizesse outro curso, mas que eu não curtia, não me identificava. E quando o Senhor fala comigo no meio de uma aula do cursinho, eu achei que eu estava meio louca, porque era o tipo de opção que não havia passado pela minha cabeça ainda. Então eu fui me informar, né, e acabei gostando e me coloquei diante do Senhor para fazer isso, né. Quando eu soube que era a profissão da minha vida, eu tenho sabido desde esse dia, né? Porque eu entendo que quando o Senhor, ele nos entrega algo, quando ele nos dá algo, né? Eu sempre criei que era o melhor. Então, desde aquele momento, eu criei que Deus, ele ia abrir as portas, que o Senhor ia me favorecer, né? Diante das circunstâncias, né? Mercado de trabalho, esse tipo de coisa que a gente sempre pensa, sobretudo nessa fase da vida, né, que está começando a construir uma caminhada mais sozinho, distante, né, distante não, mas saindo desse vínculo, principalmente o vínculo emocional, né, da casa de origem, e eu sempre soube porque eu entendia que era o Senhor que abriria as portas, era o Senhor que me favoreceria, independente de onde fosse, né. E a última pergunta, você acha que fez a escolha certa? Novamente eu digo, eu não acho que fui eu que escolhi, mas eu tenho a plena convicção de que o Senhor, na sua infinita misericórdia, permitiu que eu fizesse aquilo que eu gosto de fazer, né? E o Senhor tem me abençoado naquilo que eu faço. Então eu louvo ao Senhor todos os dias pelo meu trabalho, pela minha profissão e pela minha carreira, porque eu entendo que ela veio do Senhor desde aquele banco, né, desde aquela carteira de cursinho. Na época, eu congregava em Curitiba e toda essa fase da nossa vida foi gerada na oração, no jejum, né? Os jovens se reuniam para orar, para jejuar uns pelos outros, né? Nós orávamos juntos, fazíamos relógio de oração nosso em casa, né? Nós mesmos, não era nem algo da igreja, era dos irmãos, né? Que estavam na mesma situação de vestibular e concorrência, aquela coisa toda. E hoje eu vejo, não só na minha vida, mas na vida desses irmãos, o quanto Deus foi bom, né? Então, é o Senhor que se revela naquilo que Ele nos chama para fazer. Ele nos dá uma direção e Ele nos sustenta, Ele se revela e Ele se mostra como Deus amoroso, Deus cuidadoso, Deus provedor, né? Mesmo nas turbulências e dificuldades, como João havia citado ali, tá? Então, vamos seguindo a nossa aula. Toda vocação é um chamado. Então, assim como eu tive, né, um chamado, a minha vida vocacional, isso em relação ao trabalho, né, ao específico aqui sobre profissão. Os irmãos também têm uma profissão e os irmãos também entendem que Deus, ele tem um chamado na vida dos irmãos a partir dessa profissão. Porque é nessa profissão que o Senhor usa cada um de nós, né? Então, João, ele recebeu uma missão.
né? E é isso que a gente está aqui estudando. E ele também ouviu, né? Ele ouviu esse chamado do Senhor, ele recebeu essa visão do Senhor, ele entendeu essa missão e ele foi cumprir, né? Que são esses versículos ali de Apocalipse 1, 9 e 10 que eu li antes para vocês. E aí, tudo isso teve uma implicação na vida de João, né? Os irmãos podem fazer a leitura ali até o versículo 20 do capítulo 1, né? Do 9 até o 20. Mas eu gostaria de destacar o versículo 17, a gente já vai falar sobre ele também, mas eu vou ler para vocês. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, João, ele também desfaleceu, né? Eu acho que isso é importante de destacar em alguns momentos. Por exemplo, não é porque o Senhor nos comissionou que nós não teremos dificuldades. Nós teremos dificuldades, mas o Senhor é aquele que nos diz, né? Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então é por isso que João, ele sofreu as implicações desse chamado, mas ele seguiu firme. Registrar o que ele viu. Registrar num livro a sua visão, tá? Então, seguindo ali, os destinatários dessa revelação. Então, ali no versículo 11, que eu já li para os irmãos, nós temos Jesus, né, se declarando para João, eu sou o Alfa e o Ômega. E aí ele fala, né, que é para as igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, para todas as igrejas, né, temos uma chamada de atenção. Então, isso hoje para nós, né, as igrejas elas não estão mais específicas em um lugar geográfico, em um local geográfico, mas hoje nós temos a Igreja de Cristo espalhada pela terra, com diferentes configurações, né? Tem irmãos que não podem se reunir num templo, eles se reúnem escondidos, né? Porque o cristianismo ele é contra a lei em alguns países, né? Nós temos o privilégio de termos liberdade religiosa, de termos o cristianismo reconhecido em Constituição e por isso podemos nos reunir em templo, né? Específico. Então é isso que nós temos que compreender. Independente da diferente configuração da Igreja de Cristo, nós temos uma chamada de atenção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à Igreja, né? E aí nós temos que também fazer uma outra reflexão, né? Assim, você como parte da Igreja, você se sente como destinatário dessa revelação? Essa revelação faz parte da sua vida, da sua história de vida, porque, irmãos, esse chamado que João teve, assim como a revelação do Apocalipse, tem que ser parte da nossa vida, é da nossa pessoa, tem que ser parte de nós enquanto indivíduos que conhecemos ao Senhor, tá? Não é um livro que você lê para ter um conhecimento a mais sobre a Bíblia, não, ele é o próprio Deus falando conosco, né? O segundo ponto, né, a reverência diante do revelador. E aí nós temos Apocalipse 1:17, né, que é o versículo que eu já li. Eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, assim, isso trouxe um impacto na vida de João. Né? Da mesma maneira, Daniel, quando ele teve também uma visão, os irmãos podem ler lá em Daniel 8, dos versículos 18 até o versículo 27, né? E Daniel, ele caiu, né? Ele da mesma maneira, ele desfaleceu, né? Então, em Daniel 8:18, os irmãos podem ver que diz assim, e estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. Então, Deus às vezes nos dá, né, uma visão e nós ficamos desfalecidos, né, porque nós muitas vezes não aguentamos aquela visão. Aquilo gera em nós uma expectativa, aquilo gera em nós um gasto, né, de energia tão grande
em preocupação, em receio de o que vai ser, como que nós vamos fazer, né? Ou de o que é aquilo, de não entender muito, né? O que Deus quer de nós naquele momento. Mas assim como João desfaleceu, Daniel desfaleceu, né? Eles estavam sem forças. Por quê? Por causa da situação que eles estavam passando, né? Eles estavam prostrados diante do revelador, porque eles ficaram sem forças e porque eles reconheciam também que eles estavam na presença do Senhor. E aí nós temos que parar para pensar. Você já passou por algum momento difícil, que teve dificuldade para levantar e prosseguir? O Senhor muitas vezes ele nos dá uma visão e nós nos empolgamos com a visão, porque a visão ela tem uma finalidade e na maioria das vezes ganhar vidas para o Senhor, né? O Senhor nos coloca em locais específicos e estratégicos para ganhar vidas para o Senhor. Mas aí isso tanto no trabalho, tanto na família, quanto na igreja, né? Naquilo que a gente faz dentro da igreja de Cristo. Só que ao longo do caminho, isso pode ser difícil, né? Então aquela visão que muitas vezes o Senhor nos deu lá atrás, ela vai se tornando obscura, vai ficando parece que distante por conta da turbulência, da dificuldade, da fraqueza que nós vivenciamos, né? Porque é difícil levantar e prosseguir. Então, da mesma maneira, né? O que o Senhor disse para João e o que ele disse para nós? Não tema. Não tema. Deus nos diz, não tema, né? A visão, ela não acaba porque a dificuldade vem ou porque as pessoas se opõem. A visão, ela vai acontecer de uma forma ou de outra. O propósito do Senhor vai se cumprir, tá? Aí nós temos um outro ponto, que é a identificação dele em Apocalipse 1, dos versículos 18 até o versículo 20, né? E o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. E o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então aqui, da mesma maneira, nós temos o comissionamento, né? Escreve o que tem visto. É isso que João foi chamado para fazer. Escreve o que tem visto, né? As que são e as que depois destas vão descer. Da mesma maneira, a gente tem o chamado de Isaías, né? Tá aqui na tela a referência para vocês verem, mas os irmãos devem se lembrar, né? Do comissionamento também de Isaías. E nós temos o comissionamento de Ezequiel, que eu quero ler para os irmãos. Tá em Ezequiel 1, versículo 28, e aí depois a gente vai para Ezequiel 2, 1. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Daí no 2, e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então, este é o nosso Deus, né? Ele nos chama para algo específico. No caso de João, João foi comissionado para registrar. No caso de Ezequiel, levanta-te, porque eu quero falar com você, né? Então, quando a gente para pensar nesses textos, o que será que tem a ver, né? Qual que é o significado de tenho as chaves da morte e do inferno, né? Irmãos, Jesus está no controle de todas as coisas, né? Se ele tem o controle da morte, percebam a nossa vulnerabilidade. Nós não temos controle sobre a morte. Nós não podemos adicionar um dia na nossa vida. Essa situação de pandemia, ela nos trouxe isso à tona. Por quê? Porque as pessoas não têm controle sobre um vírus, né? Então percebam, é uma reação que está além dos nossos olhos e muito além das nossas condições. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Jesus, ele é ilimitado. Tá? Então, quando nós pensamos que o Senhor ele é eterno, que o Senhor é ilimitado, nós temos que falar desse evangelho para as pessoas, né? Nós temos que falar dessa palavra maravilhosa, porque não existe esperança fora de Cristo, não existe esperança fora do Senhor.
E aí, esse quadro aqui, né, da verdade partilhada, que tudo tem a ver com esse dividir, né, é o dividir o pão e é o dividir a verdade, que é a palavra, né, porque o pão é a palavra do Senhor que nos sustenta dia a dia. Jesus é o pão que desceu do céu e é Ele que nós temos que partilhar, né, todos os dias. Eu quero que os irmãos, né, visualizem esse quadro e respondam para si mesmos se depois desse estudo teve alguma mudança do que você entende por vocação. Né? Porque a vocação é sermos chamados para cumprir um propósito que é do Senhor. Tá? Toda vocação é um chamado. Você concorda ou discorda? Né? Pense, reflita sobre isso, porque o Senhor tem um chamado, uma vocação para você também, né? Você é um vocacionado por Deus para ser discípulo de Jesus, ou seja, para ser parecido com o Senhor, para fazer aquilo, né, que Ele almeja que a gente faça, que é falar do seu amor, né, para as pessoas. E no final, né, vocês já viram na semana passada, né, a virtude é aprendida. Então, toda aula vocês vão poder registrar, né, diante de Deus, a minha vocação no reino de Deus. E aqui está o modelo para vocês escreverem as frases de vocês ao longo das aulas, né? Eu, fulano de tal, sou vocacionado por Deus para... Pretendo exercer essa vocação da seguinte forma. Descreva, né? É a maneira que vocês têm de registrar diante do Senhor, né? Que vocês estão entendendo que Ele chamou. Ele tem uma vocação para vocês. Vocês entenderam o chamado e como que vocês vão cumprir esse chamado. Amém? Irmãos, que Deus os abençoe. Fiquem bem, tá? Reflitam sobre essa palavra, leiam os textos que aparecem aqui, né? Todas as referências que aparecem ao longo da aula, porque é para edificação de vocês, tá? Um abraço e até mais.